casa caiu pro Pikachu, revelada a profundidade oculta de Pokémon. Isso aí a gente descobriu a profundidade oculta quando vazou, né? Vazou que Pokémon e humano transava, beijava, comia junto, né? É complicado. Tá se perguntando, como assim Pokémon vai ter profundidade? Geralmente se fazem análises assim, em cima de séries com um tom mais adulto e sombrio, como Hunter x Hunter, Monster, Metal Gear, Silent Hill. Ninguém esperaria achar dramas profundos e pesados em uma série infantil, correto? Mas isso está longe de ser verdade. Embora a série seja assim, aberta para crianças, os criadores são todos adultos, e nada os impede de inserir temas mais profundos na história que só um público mais velho irá entender, como muitos dos filmes da Disney dos anos 90 costumavam fazer. Além disso, graças aos recentes vazamentos de Pokémon, temos agora provas concretas de que o planejamento do jogo E é isso mesmo. muito mais profundo do que parece. Então assista até o fim, pois eu tenho certeza de que irei convencê-lo, pois aquele Desde o início de Pokémon já tinha essas paradas meio bizarras, uns pedaços de lore estranhos, né, que apontavam pra algo mais profundo. Tem uma série muito legal do Lockstein, que ele fala sobre alquimia em Pokémon. É uma série de vídeos, acho que é uns 10 vídeos de 30 minutos. É uma das melhores séries de Pokémon que eu já vi na minha vida, explicando sobre Pokémon e mostrando como todo o conhecimento místico e ocultista que a galera de Pokémon pesquisou pra fazer. E aí os negócios que falam, hahaha, não vai ser. Aí quando você vê lá, cara, bate um a um. Tipo, literalmente os temas de cada geração é exatamente as questões que o cara vai apresentando. E ele foi fazendo previsões para os próximos jogos que foram cumpridas ainda, o que é bem legal. Eles que adentram nestas águas já não saem como eram. Eu sou o Satoru-san e serei seu barqueiro nesse mar de mistérios. Primeiro, iremos provar que Pokémon tem sim um planejamento simbólico profundo. No recente vazamento que ocorreu da série, muitas imagens... Mesmo seu vazamento, quem queria estudar Pokémon de verdade já descobriria isso. Eu estudei isso, inclusive, tá? Apesar de eu ser um crítico enorme de Pokémon, a minha crítica vai para o produto dos jogos. E como a Game Freak, além de ser incompetente, também é colocada em situações de extrema dificuldade pela Pokémon Company. Não tem como soltar um jogo para console em 2 anos. Entendeu? Você junta incompetência com falta de condição, você gera um desastre. Que são esses jogos de Pokémon novos. Não que eles não sejam divertidos, mas eu tô falando que não são condizentes com a maior franquia do mundo, nem com a capacidade dos consoles que eles estão sendo publicados. internas de produção acabaram se tornando públicas. E ignorando o caso do Typhlosion, uma das coisas que mais chama a atenção... Eu li vários. Não tinha só o Typhlosion, não, tinha outros. O que mais tinha era gente sequestrando, Pokémon sequestrando criança e vapo. é essa imagem de um sketch mostrando dois treinadores a ponto de batalhar. A imagem é toda marcada com as medidas proporcionais clássicas, a espiral da proporção áurea, com várias explicações em japonês ao entorno. Felizmente para vocês, eu consigo ler esses hieróglifos do Oriente, e eles são explicações simbólicas das partes da imagem. O artista nos diz que a imagem é inspirada na arte de Leonardo da Vinci, e enumera até algumas frases do mesmo à borda da página. De fato, as poses dos personagens e o uso fixo das proporções clássicas são um marco da arte do Renascimento, presentes, por exemplo, na famosa ilustração do homem vitruviano, que tem o corpo marcado pelas instruções dadas por Vitrúvio, o maior arquiteto romano. O título da imagem está escrito: neste mundo, o maior tema é a vida e a morte. Outros temas fortes inclusos são o amor. Aqui, ó. Vamos meter aqui, ó. Kono Sekai ni Okeru ou Ru? Ru. Kono Sekai ni Okeru alguma coisa. Isso aqui é Hito? Hito no... Aí vem um katakana que eu não sei, sei lá o que. Alguma coisa eu sei, pô. O belo, o homem e o eterno. No que tange a sociedade Tá moderna, aprendendo. também seria possível incluir como temas fortes o dinheiro e a letra. Ok. Deixa eu voltar aqui pra prestar atenção. Inclusos são o amor, o belo, o homem, que tem o corpo marcado pelas instruções dadas por Vitrúvio, o maior arquiteto romano. O título da imagem está escrito neste... Não, eu não... sabe que a gente sabe katakana. Eu sei hiragana e não sei o resto. É porque ele falou mundo. E aí, ó, tem o kono kanji ni. Se é mundo, aqui é kono sekai, que é uma frase bem comum de japonês, então... Este mundo, o maior... E inclusive esse sekai aqui, ele lembra um pouco o C, né?
O Furigana do C. Tema é a vida e a morte. Outros temas fortes inclusos são o amor, o belo, o homem e o eterno. No que tange à sociedade moderna, também seria possível incluir como temas fortes o dinheiro e a letra. Ok, né? E sobre os pokémons, que sim tem sentidos simbólicos nessa imagem, a explicação nos diz. Nesta imagem, o pássaro representa a salvação, a vida e a morte, a liberdade. Desde a antiguidade, os humanos sentiam os pássaros, isto é, as criaturas que voam no céu, como sinal da presença dos deuses. Isto é, representa que esta batalha Pokémon não é algo nascido do ódio. Novamente, o fato de que o Pokémon pássaro aqui é, dentre os seres vivos presentes na imagem, aquele que está desenhado na posição mais alta da composição, tem o mesmo significado. Dentre os seres vivos presentes na imagem, ele é o que está desenhado mais ao fundo da cena, também para simbolizar a vigilância, proteção de uma divindade, isto é, um anjo. Sobre o Pokémon de água, Squirtle, está escrito: o Pokémon de água, opondo-se ao componente da luta na batalha Pokémon, representa a ausência de ódio. A água possui... F, como assim F? Não caí não. Jacaré no chat, jacaré no chat. Jacaré, jacaré. Eita, pô. Jacaré, jacaré, né? Jacaré, tamo vivo, tamo vivo. Componente de transparência, pureza e limpeza, que purifica dos pecados, representando que, independentemente da vitória ou da derrota, os oponentes não precisam carregar nenhuma preocupação. Estas explicações simbólicas sobre a água e a figura do pássaro advêm de estudos do simbolismo tradicional. Tanto é que René Guénon, no livro Símbolos da Ciência Sagrada, no capítulo sobre a língua dos pássaros, nos dá uma explicação muito semelhante sobre o simbolismo das aves. O simbolismo da água, como sendo elemento de purificação, também está correto. Basta lembrar que na alquimia, o elemento aquoso é o mercúrio, que realiza o solver, o diluir para purificar, guiando para o estado branco, chamado de albedo. Além disso, esses textos parecem sugerir um papel ritualístico para a batalha Pokémon. Essa batalha incruenta tem papel semelhante ao que tinha o teatro na Grécia Antiga, de realizar uma catarse. Na Grécia, o teatro não era mero entretenimento. Ao emocionar o público, o teatro realizava uma purificação das emoções, deixando-as fluir. Segundo Aristóteles, na Poética, a tragédia desperta as emoções de terror e piedade na plateia. Na arte é o momento para você falar as piores coisas possíveis, né? Mostrar todos os lados da humanidade, inclusive o feio. Por isso que eu defendo obras moralmente ruins. É importante ter isso. O elemento da água na batalha Pokémon, como o japonês ali já disse, dá um elemento de purificação e de ausência de ódio. Significa que a batalha Pokémon não é violenta, não há crueldade nem inimizade entre os oponentes. Os caras tiveram que dar a volta para não justificar, né, mas criar essa mitologia que eu vou te contar, né? Que claro que não tem inimizade, os Pokémon são ferramentas usadas pro combate que não estão nem aí o que eles estão fazendo, nada pessoal, criança. O Pokémon só bate, mano, é só isso que ele faz, ele vai bater. Não importa o que tá na frente dele. Inclusive, quem acha que tudo que ele tá falando aqui é viagem, né? Vou mostrar. Pokémon. O canal do Lockstin, escrevi errado. Lockstin. Ele tem essa série aqui. Ele não era um canal de Pokémon, ele era um canal pique Game Theory. Mas ele virou um canal focado só em Pokémon, porque os vídeos dele de Pokémon tá fazendo muito sucesso. E essa playlist aqui. Cadê? Cadê Pokémon Theories? Será que esse? Ou tem outra específica? The Pokémon Reset Theory, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa teoria aqui dele, esses vídeos dele, todos esses valem muito a pena, tá? Todos esses vídeos dele valem muito a pena. É gnose, não ironicamente, correta até não poder mais, tá bom? É muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui, é só outras coisas, né? Aqui, ó, vale a pena também, ó. Esses aqui do Pokémon Theories. Você vem aqui e assiste o... Aqui eu sou o Galeo da Alquimia, Lunala da Alquimia. Vale bem a pena também. Todos que tem alquimia aqui deles vale muito a pena ver, porque Pokémon é cheio disso. É cheio disso.
Então, apesar de eu ser um cara que critica muito Pokémon, como eu falei, eu sou um cara que foi a fundo pra ver os grandes valores de Pokémon. É por isso que eu fico irritado. Irritado por ver o grande valor que Pokémon pode oferecer, mas ele escolher permanecer constantemente na mediocridade. Que essa batalha realiza uma catarse, purga os treinadores desses sentimentos negativos, dando vazão ao sentido marcial que está no homem. E assim, dentro de um ambiente regrado e sacralizado, ocorre a Batalha Pokémon. Esse tema é central na história de Pokémon XY, do qual essa artwork advém, pois esses jogos tratam justamente da vida e da XY, mané. Novamente, o XY, eu acho que ele teve muito potencial. Ele traz coisas temáticas interessantes, uma novidade na franquia, que é a ida para o 3D. Ele era para representar o grande passo, mas eu acho que a parte artística dele deixou a desejar, apesar de eu gostar muito do Ivital. Eu adoro o design do Ivital e do Xerneas também, né? É que é engraçado que a gente fala Xerneas, e Xerneas é Z, não é X. Mas é o Xerneas. morte, É o da começo do fim, busca né? pela eternidade e do mal que há no homem. O jogo fala de uma grande guerra que aconteceu há mais de 1000 anos atrás, do potencial do homem para a violência e a busca pela redenção, como inscrita na história do personagem AZ. A e Z são respectivamente a primeira e última letra do alfabeto latino, tendo sentido similar à expressão em grego o alfa e o ômega, isto é, o princípio e o fim. Aqui vemos justamente a solução para o conflito. A arte cênica da batalha Pokémon, que transforma o combate em esporte, faz dele um ritual que, limitando a violência a um ambiente regrado e aprovado pela lei natural, o intermédio de Deus, representado pelo pássaro, dá vazão a esse potencial violento do homem, purga ele de seus sentimentos negativos e o traz a um estado de equilíbrio, sem que nenhuma crueldade real tenha sido realizada, já que a batalha Pokémon é esportiva e lúdica. Esse insight é uma resposta àqueles que acusam Pokémon de ser simplesmente uma rinha de animais, dizendo que o mundo Pokémon... Lembrando que isso é no X e Y, tá? Antes disso, eles passaram por muitas etapas de rinha de animal. seria imoral e que a única solução é não pensar sobre isso. Aqui vemos que essa acusação já foi respondida dentro da série, vez após vez, com insights brilhantes sobre o papel da arte marcial na sociedade. Somente esse trecho já deixa claro que o concept artist dessa imagem tem sim um profundo conhecimento de simbolismo tradicional. É verdade. Agora vem a questão da execução. E eu acho que a execução disso em Pokémon falha muito, constantemente. Isso começou a ser executado de forma recente também. XY, Black White. Black White já tinha uma questão ali com N e tal. Mas antes disso, é rinha de galo, mané. É rinha de galo. Tem essa questão, eles são amigos, tem o instinto, tem o esporte. Você consegue ver isso ali, mas a forma que é trabalhado nos jogos também, inclusive, e no anime é melhor, né? Mas nos jogos, eles são máquinas de matar, acabou. São ferramentas, é o slave pra fazer aquilo, é o outro pra matar o outro. Nos Pokémon não tem interação nenhuma, né? Então eles são muito removidos dessa parte que ele tá falando. Apesar de que sim, houve um interesse enorme da franquia de revitalizar isso e trouxe o quê? Trouxe Pokémon bonitinho, de mexer, de dar comidinha na boca, de fazer carinho, de botar lacinho, de ver ele dormindo. Aí veio trazer essa coisa de volta do parceiro, né? Mas a coisa não para por aqui, fica ainda mais impressionante. A imagem segue dizendo que a espiral da proporção áurea, que forma a composição da imagem, tem também sentido simbólico. Ela representa a eternidade, a sucessão de ciclos, o eterno. E ele também nos diz que a cauda do Squirtle foi posicionada ali para ser um microcosmo do macrocosmo. Ele replica internamente o que a imagem é na sua totalidade, já que a cauda do Squirtle também é uma espiral. A parte inferior da imagem, até a linha do horizonte, forma um quadrado, que tem como centro o olho do Squirtle. O quadrado, e de novo, é o texto do japonês que está dizendo, é o símbolo das coisas terrestres. Abrindo um parêntese para complementar a explicação do japa, isso se dá porque a base do quadrado é o número 4, e o 4 é um número divisível por 2, resultando igualmente em 2. Assim, o quadrado representa o infinito e o ilimitado. Essas características são
são associadas na filosofia antiga com a matéria-prima que compõe o mundo material. Já a tríade dos olhos do menino, da menina e do Squirtle formam um triângulo que tem como centro a linha do horizonte da imagem, para onde corre um rio. O triângulo, o texto nos diz, é onde Deus, o um e o único, o eterno, habita. E veja, o texto disse o um e o único. Ué, mas segundo alguns dos comentários do nosso vídeo de Chrono Trigger, os japoneses jamais colocariam símbolos monoteístas num jogo deles, já que eles são todos budistas. Mas não é isso que o texto diz. Pois veja, abre aspas, explicando em mais detalhes, como o triângulo não pode ser dividido, ele sempre terá um centro. No vértice, os humanos sentem a Deus, o um e o único. Os triângulos ainda são os menores objetos produzidos pela natureza, o formato dos cristais, etc. Podemos citar como exemplo as pirâmides e as construções cristãs, que sempre têm 3 janelas e, portanto, são indivisíveis. Abrindo um parênteses agora para complementar a explicação do texto, vemos que o 3 é colocado como símbolo das coisas superiores e o 4, símbolo das coisas inferiores, e é usado como argumento a indivisibilidade do número 3. Essa argumentação, na verdade, vem do filósofo Pitágoras, como esclarece São Tomás. Porque existe toda a seita pitagórica de que o Pitágoras basicamente criou, né? Que para Pitágoras números não eram só matemática, era uma representação do divino na matéria. E aí, na seita pitagórica, né, todo número tem um significado muito específico e simbólico. Nos comentários a metafísica de Aristóteles. O 3 é símbolo das coisas superiores por ser o indivisível, símbolo então do uno, do superior. E o 4, sendo divisível, é símbolo do infinito, do ilimitado, da matéria. Vemos esse simbolismo dentro dos próprios lendários e no nome do jogo, Pokémon X e Y. O X é uma letra que possui 4 pontas e o Y possui 3 pontas. Portanto, assim, as duas figuras geométricas, o quadrado e o triângulo, estão escritas nas letras X e Y. O X está associado ao lendário Xerneas. E o Y... A maioria dos japas não é ateu, a Midori falou, não, ou eles são budistas ou shintoístas. Não também. É complicado. A espiritualidade japonesa tá meio que num limbo ultimamente. Eles misturam um monte de coisa. Eles falam que são tipo shintoísta, mas nunca vai no templo. É tipo cristão não praticante. Então, a sociedade japonesa atualmente está numa situação onde eles fazem rituais budistas, shintoístas, eles têm costumes budistas, shintoístas, tudo misturado. Às vezes, algumas questões cristãs também misturadas ali, por causa da influência do Ocidente, da cultura pop. Então, eles têm é como se fosse tipo, uma espiritualidade social, um caldeirão de mistura e tradição. Então, da cultura atual e cultura antiga. Então, eles vão lá no templo do final do ano jogar o dinheirinho no templo shintoísta, por exemplo, mas o casamento é um casamento budista. Ou o casamento é um casamento cristão. No estilo cristão, mas com um monge budista. É uma mistura muito doida. Y ao lendário Yveltal. Ambos têm o seu corpo na estrutura de X e de Y, respectivamente. Eles são os guardiões da vida e da morte. É daí que vem a numerologia, a seita pitagórica, é um dos... É que existem várias numerologias, né? Existem numerologias mais fodas e numerologias mais revista capricho. A numerologia pitagórica é um negócio hardcore. Interessante, porque... ela é muito mais simbólica e tudo mais, né? Não é um negócio, seu nome tem tantas letras, logo você é assim. Observe que o lendário Yveltal é um pássaro, e ele é quem tem a forma do triângulo. E como o japonês já explicou anteriormente, o pássaro é um símbolo dos mensageiros celestes, intermediário entre Deus e o homem, o anjo, ou seja, símbolo das coisas superiores, enquanto que o Xerneas é um cervo, um animal terrestre e quadrúpede, e ele que tem o formato do X, o quadrado, símbolo das coisas inferiores. E o texto continua: se você traçar uma linha pelo centro de cada vértice, elas se intersectam num único ponto. Esse ponto representa a presença de Deus. Esse ponto no centro é onde o rio desaparece no horizonte. Ele representa Deus como a mãe oceano. Também Genon, no já citado Símbolos da Ciência Sagrada, trata do simbolismo do ponto e do centro, como sendo símbolo do princípio de todas as coisas, isto é, Deus. Os rios que fluem do centro de tudo nos lembram dos 4 rios do Jardim do Paraíso. O rio representa esse eterno fluir do tempo, que aqui flui em direção a Deus, visto como sendo imagem do eterno
eterno e centro de todas as coisas. Bom, na verdade, ainda tem mais explicações simbólicas nesse texto em japonês, mas eu irei passar para a próxima imagem, porque eu acho que vocês já entenderam o nosso ponto, que é, o japonês entende de simbolismo. Vejam que muitas dessas explicações Ainda mais artistas que estudam sobre isso e têm interesse nisso. simbólicas não sou eu que tô dando, o japonês que deu, eu só tô lendo, né? Esse é o vídeo mais fácil que eu já gravei pro Gnose Games. Eu não precisei analisar nada, o jogo que se analisou sozinho, eu só tô lendo. Outra imagem enigmática é a planta da Liga Pokémon de Kalos. Porra. Uma cabala todinha, né? Pelo amor de Deus. Ela é uma catedral. O texto em japonês nos diz que ela foi inspirada na Notre-Dame de Reims. A planta do edifício segue a mesma Catedrais que também são a árvore da vida da cabala. estrutura base de toda a catedral, com uma nave, um transepto e um ápice. A janela de rosa também foi cautelosamente planejada. Tudo isso nos mostra um profundo conhecimento de arte gótica e da arquitetura das catedrais, com o japonês sabendo até mesmo os aspectos simbólicos da catedral, mas os adaptando para encaixar melhor no mundo Pokémon. Por exemplo, as 12 partes da janela de rosa foram trocadas por 18 para representar os 18 tipos de Pokémon. Esses concept arts foram feitos pelo mesmo artista, Kitakaze Tomohiro, Esse manja. que tem seu próprio site, onde posta suas artes. Tentamos entrar em contato com ele por e-mail para fazer algumas perguntas. Sim, eu perguntei para ele se ele leu Genom, mas infelizmente ele não respondeu. F. Mas vejam, esse japonês aí entende de simbolismo tradicional, arte renascentista, faz citação a Leonardo da Vinci, entende de simbolismo geométrico pitagórico, de arte medieval gótica, de simbolismo das catedrais, e ele aplica esses conhecimentos no Pokémon. No Pokémon! E a arte nem saiu, né? Foda. E vejam, ele não é o diretor do projeto, ele é só um concept artist. Imagina o nível intelectual do resto da equipe. Ou ainda, que conhecimento que não tem os desenvolvedores da Atlus, ou os da From Software. Só essas imagens já nos provam que de fato os japoneses têm sim conhecimento de simbolismo, e que esse conhecimento é aplicado na indústria cultural do Japão. E que quem acha que anime, mangá e videogame é só entretenimento e não tem significado nenhum, que quem fica tentando ver simbolismo esotérico nessas coisas, tá inventando tudo, Ih, tá farpando o Luca aí do chat, hein? uma interpretação pessoal, está redondamente enganado. Essa argumentação só vale para a indústria cultural do Brasil. Essa sim é feita só por idiota, não tem nenhuma cultura e não possui nenhum sentido maior. Uepa! Podem agradecer ao nosso grande mestre Paulo Freire, Uepa! que era um asno e um ideólogo, que acreditava que o papel do professor era basicamente fazer propaganda comunista em sala de aula, já que o papel do educador seria o de despertar o senso revolucionário no aluno, Vou deixar a galera nos comentários se matarem, foda-se. para que ele tomasse consciência da sua situação de classe como oprimido pelo sistema, e então partisse para a militância, inexistindo qualquer preocupação quanto à erudição dos educandos. No caso da Inglaterra, até sujeitos de média inteligência como Boris Johnson conseguem citar versos da Ilíada. Até nas escolas públicas dos Estados Unidos, fazem-se com que os alunos encenem peças de Shakespeare com o roteiro original. E no Japão se estuda Platão e Aristóteles até em curso de farmácia. Mas eu lhe desafio a sair na rua perguntando para um brasileiro médio se ele já leu Homero. Ou se ele sabe citar Nem eu. Eu estudei sobre, mas não li. Inclusive comprei pra ler, pra resolver esse problema. algum verso de Camões. Por isso o povo acha que ver simbolismo na cultura é besteira. Tem-se a ilusão de que todos os povos do mundo são tão ignorantes quanto eles próprios. De que cultura clássica é uma coisa obscura e chata que só um grupo seleto de acadêmicos empoeirados entende. É verdade que o nível tem caído muito. E de fato muitos idiotas têm tomado conta do mercado. Isso é Em verdade. especial no caso da indústria cultural americana. Fato. Sendo a ascensão da lacração um sinal claro de avanço da burrice. E aí, ó. O cara pegou agora pra xingar todo mundo, né? Se matem nos comentários. Do contrário, não teriam aderido tanto
a uma ideologia tão estúpida. Provavelmente a ideologia mais idiota a tomar força em toda a história da raça humana. Mas no Japão e na Europa ainda resta alguma luz. Por enquanto, já que dia após dia a pressão nessas terras tem aumentado, e mesmo o Nihon começa a ceder. Como no caso das recentes censuras feitas pela Square Enix, Capcom e Sega. Isso foi ridículo, isso foi ridículo. Em seus recentes lançamentos. Ridículo. Nem Sonic, nem Dragon Quest escaparam do DEI. Cuja maior preocupação, é claro, é procurar uma mísera piada onde o Knuckles sugere que o Sonic ficou mais gordo. E não com o total desgaste da série. Ridículo. Foi por isso que eles trocaram a piada do Sonic gordo. Vai tomar no cu. Sinceramente. Os criadores de Dragon Quest falaram mal dessa censura que Dragon Quest sofreu. Tiveram que mudar coisa, mudar símbolo da cruz, teve que tirar a cruz. E a mulher, a guerreira, teve que botar um shortinho na guerreira. Eles falaram, cara, numa entrevista online, né? Que negócio ridículo. Esses caras são muito sensíveis, eles não conseguem lidar com arte diferente do que eles concordam. Eles não procuram arte, eles procuram enfiar a ideologia deles nos lugares. Tiveram que deletar a entrevista, mané. Deletaram a entrevista do YouTube. Sinistro. Patético, né? Patético. Se rebaixar pra isso. Patético. A função da arte é representar todos os aspectos das pessoas. Do mais bonito até o mais repulsivo. E os no meio e que são... que dependem do ponto de vista. E pra que a pessoa quer isso? Pra que? Não importa porque a pessoa quer. O artista tem que ter a liberdade de fazer o que ele quer. Foda-se o público, foda-se a sua sensibilidade. Você pode odiar aquela obra. Mas você nunca pode deixar com que alguém, o Estado, que é o Estado que censura, né? O Estado censure ela. Você não pode chegar com uma arma na cabeça do artista e falar: apaga! Apaga esse desenho! Apaga essa linha de texto! Você não pode fazer isso. Isso é o início da tirania e da morte da liberdade. Porque a arte sempre tem a função de representar a liberdade interna absoluta das pessoas. Só que ninguém forçou a Square Enix a censurar aquilo. O governo japonês, o governo americano não chegaram a censura Square Enix, censura. Não. A Square Enix e as outras empresas fizeram isso por pressão de pessoas que não jogam videogame de verdade, que só ficam o dia inteiro reclamando e que não compram. E aí você vê todos esses produtos falhando miseravelmente. Por quê? Porque são produtos despidos de vida, de alma, de garras. São coisas tão vazias que no processo de tentar não incomodar ninguém, a identidade daquilo se perdeu por medo. E aí a ousadia e a alma daquilo desaparece. E aí a Square Enix abaixou a cabeça para departamento de tem que censurar, tem que botar o short. Mano, foda-se, eu caguei se a menina tá com short ou não. O que importa é o que o artista quer. O artista botou a personagem com short porque ele quis. Ótimo. Tranquilo. Suave. Mas quando vem a porra de uma entrevista dos diretores do projeto falando: nossa, que ridículo que a gente teve que censurar, a gente não queria fazer isso, mas esse povo é muito chorão do ocidente, esses ocidentais são muito frescos, puta que pariu, que patético a gente ter que fazer isso. Quando sai uma entrevista do diretor da parada, do produtor falando isso, é porque tem um negócio muito errado. Entendeu? Se fosse o artista falando: gente, olha só, eu acho que naquela época a gente exagerou mesmo, a gente tava apelando muito aqui e tal, eu queria fazer uma pegada um pouco mais interessante aqui. Não realizo, mas eu acho que isso vai dar um contraste legal aqui na arte. Vai ficar mais bacana e tal. Show! Show! Bota do jeito que o artista quiser. A liberdade artística é o que mais importa. Independente de você gostar da personagem com short ou sem short. Entendeu? Esse é meu ponto. Eu não defendo a existência ou a não existência do short. E as pessoas normalmente se discutem só isso, né? Tem que ter short. Não tem que ter short. Tem que ter peito grande. Não tem que ter peito grande. Mano, caguei. O que o artista quer? Isso que importa pra mim. Então as pessoas se botam em caixinhas de discussão do resultado final. Ninguém pergunta o que o artista quer fazer. Porque as pessoas só querem que a própria visão de mundo prevaleça sobre a arte. E isso é a morte da arte.